caminhada que a gente acha que não vai alcançar, no meu caso. E isso vai servir muito para você que vai assistir esse podcast, porque é Brasil. 30, 40, 50 anos, você fala, cara, eu acho que eu não vou dar. 10 e faixa da prosperidade. Rick Chester. Pega, visão. Uma satisfação estar aqui com você, meu amigo. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado pela resenha. Pô, deu certo hoje, legal, né, cara? Você veio aqui, nós ficamos tentando marcar na tua agenda, palestrando aí Brasilzão, mundo inteiro, né? Amém. Aí vai de lá, vai de cá, caiu no dia da gravação de quem? Zico. Hã? Já chegou com a camisetinha em ordem, né? Eu tive a oportunidade de encontrar os dois camisas 10 históricos do meu Flamengo. Eu não ia perder a oportunidade de trazer a camisa, autografar e mandar emoldurar, né? Pô, sou maluco. Deu tudo certo, Deus é bom demais. E que legal participar, sabe, desses momentos, cara, porque eu sou um privilegiado de estar aqui, de ver o carinho que as pessoas, a atenção, disponibilidade, como eu falei, entender, aprender com elas e gerar esse tipo de conexão, sabe? É muito bacana, eu também sou fãzaço dele, o papo foi incrível. Assim como vai ser com você também, meu irmão. Não tem como não ser fã do Zico, né? Isso vai além de torcer para um time. Isso. Que ele fez na época dele, com os recursos que ele tinha, saindo de Quintino para chegar onde ele chegou. Exato. Ele simplesmente inspirou uma geração a querer caminhar no caminho dele. Então, isso é legal pra caramba. Não apenas ele, como você também no seu tempo. E aí, quando você proporciona isso, já é, pô, cara, é legal incrível demais. E ele, a imagem dele, a história dele está muito ligada à esperança, assim como a tua. E eu quero começar falando justamente disso. Você, Rick, você desperta a esperança no povo brasileiro e também internacional hoje, porque você é um palestrante internacional, da forma de que é possível. Você sente isso? Cara, eu costumo dizer que uma vez o Flávio me falou, Flávio Augusto, que eu não tenho noção do meu tamanho e que bom que eu não tenho. Porque eu sou um cara muito simples, né? Então eu nunca me apeguei ao lugar onde eu estou no que se refere a ter ego, a ter nada disso. E com o tempo também, até pouco tempo, eu não tinha muito essa noção de onde a minha voz estava chegando e com qual impacto. Só que o tempo vai passando, as pessoas vão vindo para você te falando, cara, você me tirou da cama, você me despertou a vontade de empreender, você me fez abrir meu negócio. E aí você passa a ter uma proximidade da noção do peso que tem aquilo que nós fazemos, né? Essa parada que eu sempre falo de que é possível, apesar de ser muito difícil, porque eu não gosto da ideia de que seja fácil. Eu falo que qualquer um que te falar que é fácil é um mentiroso. Por outro lado, qualquer um que te falar que é impossível é um sabotador de sonhos, né? Então, mas o que aconteceu na vida do Rick, e quando o Rick chegou aos olhos da grande multidão, porque quando acontece aos 16, aos 17, no início tem uma carreira toda sendo vista em tempo real pela multidão, é uma coisa. Agora, quando o cara passa uma vida inteira no anonimato e depois de 40 anos de muita luta, esse cara chega, você comprova que dá para acontecer aos 16, 17 e ter uma vida bem-sucedida em todos os aspectos, mas dá também para passar uma vida inteira no anonimato e depois dos 40 ter uma vida bem-sucedida em todos os aspectos. E hoje, que no Brasil nós somos criados com aquela ideia de que se até 40 você não conseguiu, você perdeu. Colocaram isso na nossa cabeça. Não, aqui é 40 anos, você não conseguiu, você está fora do mercado, você perdeu. Você vai fazer o que der e tem que fazer o que der e ser grato por dar para fazer aquilo. E de repente levanta um cara depois de 40 anos e dá um tapa na mesa e a galera olha e fala, quem que é aquele cara ali? E esse cara era o Rick Chester. Então, aquele tapa que me trouxe para os olhos da grande multidão me entregou também uma grande responsabilidade de dizer para essa galera, siga a luta independente de quão complexo seja a caminhada, de qual é a sua idade, qual é a cor da sua pele, de quantas pessoas te apoiam, etc. Siga a sua caminhada porque é possível. É difícil pra caramba, mas é possível. Porque quem conseguiu, quem está falando isso é um comum. Não é um cara extraordinário, é um cidadão comum de resultado extraordinário. Olhe para o resultado que é extraordinário, mas lembre-se sempre que é um cidadão comum, é um cara que até 40 anos de idade tinha água para vender na praia. E esse cara hoje foi em todos os continentes do mundo levar a mensagem dele. Então é possível. Seja complexo, seja fácil, seja mais ou menos complexo, é possível. É possível e é possível. E aí eu provei essa parada com a minha caminhada. Rick, você falou já nessa tua primeira fala muitas coisas assim impactantes. E dentre elas, eu que
te acompanha nas redes sociais e agora buscando ainda mais informação, você falou, eu fiz um vídeo de 59 segundos, mas que eu me preparei 40 anos. Fala mais sobre isso, até do vídeo para o pessoal, da água, dos R$4, do teu cálculo, da tua clareza na tua mensagem e de toda essa preparação para nós, por favor. Bom, primeiro assim, foi uma preparação involuntária, né? Porque quando se nasce na condição que eu nasci, o sucesso nosso é outro. Não pegar num fuzil já é ser bem sucedido. Não ser o próximo corpo estendido no chão já é ser bem sucedido. A sua mãe não ter que te visitar em uma penitenciária já é ser bem sucedido. Os nossos primeiros milhões é isso. Sair da fome, da miséria, da escassez, isso já é milhão na conta para quem nasceu na realidade que eu nasci. Então tem duas maneiras de ser milionário. Uma delas é propriamente tendo R$1 milhão em nota lá na sua conta. Outra é nascer na condição que eu nasci e chegar aos 40 pela porta da frente, sem ter pisado na bola comigo mesmo e ter proporcionado ao meu pai aquilo que eu não queria que a minha filha proporcionasse a mim. Então era o primeiro milhão. E eu passei muita dificuldade na vida. E um dia eu cismei que eu queria comer carne, só fazendo um link rápido, como eu comecei. À vontade, meu. Eu cismei isso aos 7 anos de idade que eu queria comer carne, né? Porque a minha condição era muito adversa. Meu pai comprava o básico e o básico nem sempre vinha o que a galera comia, né? Era o básico mesmo, macarrão, feijão, arroz. A ideia era matar a fome e não satisfazer a vontade, né? Você vai comer o que tem e ser grato por ter aquilo na mesa. E aí um dia eu tive curiosidade de conhecer carne. E aí eu perguntei na escola, os meus amigos estavam falando sobre carne, o que era aquilo, eles riram de mim. E aí quando alguém ri de você, você tem duas possibilidades. Achar, cara, realmente eu sou um bobo mesmo, achando que carne é pra mim. Ou fazer daquilo uma injeção de ânimo e falar, peraí, cara, por que estão rindo de mim? Por que alguém tem acesso a algo que eu não tenho? E eu fui para a segunda opção. Fui para casa, perguntei para minha mãe o que era carne. Ela falou, carne é uma parada, me explicou o que era e falou que não fazia parte do cardápio básico de quem nasceu na realidade que eu nasci. E aí eu falei, e o que eu tenho que fazer, mãe, se eu quiser conhecer essa tal carne? Ela falou, você tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que você tem 7 anos de idade, ninguém vai te empregar nessa idade. Eu falei, não, mãe, então não tem problema. É só eu trabalhar que eu chego a esse tal dinheiro e eu chego a carne. Ela falou, não, se você chegar no dinheiro, você chegou o que você quiser, inclusive carne. E aí eu falei, tá, então eu vou trabalhar. E aí plantei minha primeira horta com meus irmãos, que era o que dava para fazer no lugar que eu estava. Plantar uma horta mesmo, de alface, couve, almeirão. E aí fui para a rua vender alface e consegui comer meu primeiro pedaço de carne. Só que quando eu comi meu primeiro pedaço de carne, eu tinha lembrado que na minha rua tinha um cara que tinha um quichute. Você lembra do quichute? Eu usei pois o é. quichute. E aí esse garoto tinha um quichute, eu não tinha. E aí eu percebi que se eu conseguia comprar carne, eu conseguia também comprar o quichute. E aí quando eu cheguei no quichute, eu vi que eu dava para comprar também a conga, que era acima do quichute. Eu comecei a entender que bastava eu ter um desejo e disposição para fazer qualquer coisa dentro de um viés de honestidade para alcançar aquele desejo. E eu descobri isso na venda aos 7 anos de idade. Não é que eu queria ser vendedor, eu queria comer carne. Só que quando eu consegui vender alface, couve e almeirão, o mundo me apresentou na tora à venda. E aí eu comi carne, eu calcei quichute, eu calcei a conga e aí eu descobri que a mágica era essa. Eu traço um objetivo, eu traço um planejamento para alcançar esse objetivo. E aí comecei a sonhar outras coisas, ter minha roupa própria, comprada nova, porque eu nasci numa realidade onde o meu irmão mais velho, a roupa era comprada para ele, depois a roupa passava para minha irmã, depois essa mesma roupa passava para mim, e eu tinha que cuidar dessa roupa porque eu tinha mais 2 irmãos mais novos do que eu. Então, na realidade que eu nasci, a roupa vai trocando de pessoas dentro de casa. Não se compra roupa nova para todo mundo. E aí eu falei, quero comprar as minhas. E aí eu comecei a vender. Pitangui, foi um lugar que eu nasci, em Minas. De lá eu mudo para Belo Horizonte. Falei, cara, numa cidade maior eu vou ter mais possibilidade. Quando eu desci na rodoviária de Belo Horizonte, eu pensei, caraca, tem gente pra caramba, vou vender verdura pra caramba nisso aqui. E aí eu percebi que dava pra fazer outras coisas em Belo Horizonte. E aí depois eu me mudo pro Rio de Janeiro pra vender bala no trem, pra vender água na praia. E aí vendendo água na praia, num dia comum, com a minha caixa de isopor. Eu sempre muito observador, falo pra caramba, né? Sempre li muito a partir de 97. Meu pai sempre me falou que o mundo se divide em quem tem e quem não tem conhecimento. Então eu li muito a partir de 97. Mas no anonimato, lutando as minhas lutas ali, sempre fazendo o que dava para fazer. E aí... Você leu, é verdade isso? Você leu 4 livros por semana? Chegou a isso? Pô, cheguei. Não, chegou a isso? Já cheguei a ler mais. Depois que eu entendi a necessidade, eu cheguei a ler mais. Hoje a gente tem que dividir... o dia inteiro lendo, Henrique?
Como é que é essa? Depois que você cria o hábito, você é igual jogar bola, cara. Eu também gosto de leitura, também gosto. Sim, depois que você cria o hábito e entende a necessidade do conhecimento, certo, você não sai mais da condição de aprendiz. Então, o dia que eu entendi a necessidade real do conhecimento e eu vi que o meu tempo estava passando, eu falei, cara, eu tenho menos tempo para chegar. Eu vou ter que ter 10 vezes mais empenho. Aí, nessa época, eu cheguei a ler 4 livros por semana, porque eu tinha que fazer mais. O empenho que eu tinha até naquele degrau não só me conduziria a resultado baseado naquele nível de empenho. Esforço mediano, resultado mediano. Esforço extraordinário, resultado extraordinário. Então, eu dobrei meus esforços para dobrar o meu nível de conhecimento. Quantas horas você ficava por dia? Qualquer tempo vago para mim era leitura. Então, tinha dia que eu ficava 6, 7 horas lendo. Na época de correr atrás de trabalho, que... Anotando também? Eu tenho uma memória fotográfica, eu costumo dizer. Então, eu sou um cara muito de memorizar as coisas, assim. Eu sei, por exemplo, quem estava em campo na seleção de 70. Carlos Alberto, Blito, Clodoaldo, Tostão, Piazza, Pelé, Rivelino, Jesse, Jairzinho, Félix e Everaldo. Eu sei isso assim porque eu li uma vez isso. Eu não esqueci nem a ordem da foto oficial. Eu sempre tive essa ideia da memória fotográfica. Então, no período que eu estava lendo 4 livros por semana, foi o período que eu entendi que eu tinha menos tempo e que eu precisava ter o mesmo conhecimento que os demais. Então, tinha uma galera muito à minha frente e não adiantava reclamar que eles estavam à minha frente, porque os caras tinham tido algum tipo de privilégio e eu não tinha tido esses privilégios. Eu entendi isso, falei, cara, nesse período eu preciso esforçar mais do que esses caras para tentar alcançar o nível de conhecimento que esses caras têm. Porque se esses caras conseguem o resultado que eles conseguem com esse conhecimento, eu preciso ter esse conhecimento. Não era garantia que eu ia conseguir aquele resultado, mas se eu tivesse o mesmo conhecimento, eu me colocava em condição de igualdade para aquele jogo. Então, o que mais você tem além disso? Porque assim, o teu vídeo, quem não viu tem que assistir esse vídeo, que você explica matematicamente, é incrível e com muita clareza. Então, a pessoa não precisa ser um gênio para entender aqueles cálculos. Mas são poucas pessoas que conseguem fazer. Então, se você entendeu que tinha um sonho, tinha lá o teu objetivo, sabia como fazer, mas por que a maioria não alcança? O que você tem além disso? Além desse conhecimento técnico? Tá, só para fechar o raciocínio de quando eu cheguei naquele vídeo. Eu cheguei na praia vendendo água num dia comum, e aí eu sempre falei muito, que eu entendi em um dado momento da minha caminhada, que o relacionamento é o que você tem de mais precioso. O relacionamento proporcionou esse encontro nosso aqui. Então o relacionamento é o precioso. 20% de qualquer coisa é talento, 80% é relacionamento. No futebol, inclusive, vários não conseguiram chegar porque eram bons jogadores, mas péssimos em relacionamento, em postura, e aí fica pelo caminho. Na praia, a mesma coisa. Eu tinha que a praia... O público da praia muda todo dia tem um outro público ali. Então isso me forçava a conhecer pessoas todo dia, oferecer meu produto todo dia para novas pessoas, e isso para mim era muito bom. Aí um dia eu estou oferecendo um produto para um grupo de turista, e um desses turistas estava falando de crise, estava falando que o Brasil já estava numa situação que não dava mais para apostar no Brasil, que ele estava indo embora do Brasil. Eu terminei de vender água para um cara e virei para esse cara e falei que o Brasil não estava em crise. Aí ele virou para mim e falou, você pensa que você é quem, cara? Você é a crise. Olha para você vende água na praia, irmão. Você está no sub do subemprego, está querendo discutir crise comigo, aí o cara começou a me bater. E naquele momento ali, eu demonstrei a resposta dessa pergunta que você está me fazendo. Qual era o diferencial do Rick ali? Por que a galera não consegue? Porque eu tinha muito controle emocional. Sem controle emocional, cara, você não aguenta um Maracanã lotado te vaiando. Você não volta no outro jogo. Você fala, cara, não é pra mim. Eu não mereço isso, eu não sou isso aí. Com controle emocional, você fala, é isso mesmo, cara. Se eu não quiser essa vaia, eu que melhoro no meu bastidor e volto no outro jogo, faço melhor do que isso. Mas essa vaia só vai me motivar. E eu sempre fui isso. Eu sempre usei o controle emocional ao meu favor. E por não desenvolver o controle das emoções, a galera não consegue suportar o caos. A galera não consegue suportar uma vaia no Maracanã. A galera não consegue suportar alguém falando que você é a crise. A galera não consegue suportar uma adversidade. Então eu sempre fui emocionalmente controlado. Eu desenvolvi a arte de ter a habilidade de juntar os meus cacos e voltar para a arena depois de uma queda brusca. Conscientemente? Ou foi muito intrínseco, assim, da sua pessoa? Não. Você já entendeu da força mental, da gestão emocional e procurava se equilibrar assim? Como foi? Eu pergunto isso, quero saber, porque na minha vida eu tomei muitas decisões que agora eu estou vendo que, peraí, o que eu fiz foi isso. Como se faz é assim, mas no momento eu simplesmente fiz porque eu fiz no futebol. A maioria que chega é o que se diferencia mentalmente também. Os talentosos muitas vezes ficam pelo caminho. Exatamente. E eu quero saber, você já tinha consciência disso naquele momento, de que você tinha esse algo assim a mais e buscava se desenvolver ou não? Eu tive berço, que é muito importante. Certo.
O meu pai, apesar de ser um cara que estudou pouquíssimo, estudou a 4ª série de grupo, ele é um cara muito emocionalmente controlado. E minha mãe quase morreu num derrame cerebral em 1985. E meu pai tinha, 30 e poucos anos quando isso aconteceu. Aí no leito ali do hospital, com a minha mãe com sangue derramando na cabeça, o médico virou pro meu pai, quando ele chegou com a minha mãe no hospital e com os filhos, o médico virou pro meu pai e falou, pode chamar os filhos para ver a mãe pela última vez em vida, porque ela não vai passar dessa cirurgia. E ali meu pai chamou os filhos para fazer uma reunião com os filhos e falou, olha, nós nos comportamos como uma empresa, onde eu sou o líder, a mãe de vocês é outra líder e vocês são nossos liderados. E segundo a medicina, a mãe de vocês não vai passar dessa data. E se isso acontecer, eu, líder, vou precisar de vocês, liderados, para suportar esse momento comigo. Então meu pai demonstrou ali, numa possibilidade de perda da esposa, que minha mãe está viva até hoje, para a honra e glória do Deus que servimos, 38 anos depois daquela cirurgia, ela está viva até hoje, mas naquele momento ali meu pai não tinha a menor noção de qual seria o resultado daquela cirurgia. Ele já demonstrou um controle emocional absurdo. Ele não chegou na frente dos filhos no desespero, no choro. Nós estamos perdendo, corre lá para ver sua mãe que ela está morrendo. Nem um segundo ele fez aquilo. E meu pai é tão um espelho para mim que eu um dia perguntei para ele, pai, o que é aquilo que o senhor fez no dia do derrame cerebral da minha mãe? Ele falou, o nome daquilo é controle emocional. Alguém precisava transparecer firmeza e convicção de que dava para passar por aquele momento sem surtar. E eu, como líder, precisava ser esse alguém. E aí eu aprendi ali, falei, caraca, cara, se esse cara quase perdeu a esposa, tem filho aqui que está amamentando ainda, e ele suportou aquilo, contou até 10 e suportou para passar essa informação para os seus liderados, eu preciso aprender sobre essa aula. Porque para mim, Diego, tudo é sala de aula. Eu enxergo, porque eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, então eu fiz a faculdade da vida. Eu aprendi na faculdade da vida que é tudo sala de aula. Qualquer situação que me acontece é uma aula que eu preciso tomar nota. Isso aqui eu quero para minha vida, isso aqui eu não quero para minha vida, isso aqui eu descarto, isso aqui eu levo. Então, você se denomina mensageiro aprendiz, né? Mensageiro aprendiz sempre. E aquela aula foi importante para mim. Ouvir meu pai ter aquela postura e perguntar ao meu pai por que daquela postura e não me esquecer daquela postura e não me esquecer dessa parada do controle emocional foi muito importante para mim. Naquela época eu não entendia sobre gestão das emoções, o termo controle emocional. Certo. Não existia, não tinha internet, não tinha nada disso. Eu era um garoto perdendo a mãe também, igual meu pai perdendo a esposa. Mas ver meu pai estar emocionalmente controlado na possibilidade de perder uma esposa num hospital público me levou a fazer também gestão das emoções. Então eu sempre cuidei das minhas emoções no mesmo caos. Porque você imagina, um garoto que encarou a fome, a miséria, a escassez e escolheu o livro ao invés de escolher o fuzil, já é gestão de emoção. Sim. Porque é mais rápido. No lugar onde eu nasci, o fuzil é muito exposto. No lugar onde eu fui criado, o tráfico é muito exposto. É muito sedutor a ideia. Eu nunca fui convidado ao tráfico por causa da minha postura. Eu costumo dizer que a sua postura determina até que convite que vão te fazer. Nunca me convidaram para fumar um cigarro de maconha, porque eu não dei esse espaço. Mas o Diego me chamou para o podcast dele. Por causa do espaço. Caraca, esse cara... a mensagem dele contribui. Eu não dei ao traficante a oportunidade de me chamar para ser um dos dele. E eu conheci muito, porque quando você nasce na realidade onde eu nasci, sim, meu parceiro, você não tem essa de falar, nunca conheci, não tem essa. Todo mundo conhece todo mundo. O que precisa ser feito ali? Lógico, cada um tem a tua opinião e tudo. Dentro de uma comunidade, Rick, de que forma a gente pode contribuir? Eu já visitei alguns institutos e situações assim em comunidade assim que foram lindos de se ver a história. Como podemos ajudar? O que acontece de fato lá? Onde está o desequilíbrio? Na tua opinião, essa visão? Cara, primeiro, o garoto que nasce numa comunidade, você pega a Mangueira, que é o meu lugar, Zona Norte do Rio de Janeiro. O cara que nasce numa comunidade igual a Mangueira, o primeiro ídolo dele é o dono do morro. Não é o Neymar, não é o Diego, não é o Mbappé, sim, não é o dono do morro. É o cara que ele vê primeiro. Sim. E a missão do águia do lugar é tentar pegar aquele garoto antes dele entrar pro tráfico. Ele não vai ser convidado a entrar pro tráfico, mas ele vai ver tanta coisa que na mente dele é o caminho mais curto para ele alcançar os objetivos dele. Então você pega na Mangueira, por exemplo, lá tem um projeto de Messala e Porta-Mangueira do Matheus Oliveira, que é o primeiro Messala da Mangueira, que é um cara incrível, que ele é o cara que tenta ver o garoto primeiro e levar para o projeto. Projetos incríveis que impedem de um garoto pegar no fuzil ou de uma garota ter uma gravidez precoce. Isso o cara lá dentro. Segundo,
o próprio morador da comunidade precisa se ver como ator principal da sua própria caminhada. Ele precisa entender o que eu entendi sobre sala de aula. Quando eu abro o meu barraco para sair com a minha caixa de isopor, eu tenho a seguinte visão. Aqui tem um centro espírita, aqui tem uma igreja evangélica, aqui tem uma barbearia aberta, aqui tem um sacolão e ali tem um cara com fuzil. Eu preciso entender que é tudo aula. Qual aula que eu quero aqui? Eu preciso saber todos. O que levou o cara até a barbearia? Por que esse cara tem stand de cliente na barbearia? Como ele consegue cortar o cabelo da galera? Como é que ele faz esse desenho na cabeça? E o cara do sacolão? Como é que ele consegue ter com essa quantidade de clientes? Esse cara nunca estudou. Como é que ele conseguiu desse sacolão criar filho, criar neto? O neto do cara do sacolão faz faculdade e paga com o dinheiro do cara do sacolão. A garota ali que está com a Bíblia na mão, o que levou ela a não desesperar e servir a Deus? Certo. O cara do fuzil, em que momento ele se perdeu? O garoto jogando bola, será que esse aí é o próximo Diego da parada? E eu descendo com a caixa de isopor. Tudo é aula. Tudo é aula. E aí você escolhe a aula que você quer, porque ninguém te joga um fuzil no seu colo. A oportunidade, ela vai aparecer, o ensinamento ele vai aparecer em algum momento. A aula vai aparecer, a aula vai acontecer o tempo todo. Em algum momento vai aparecer. O tempo todo a aula está acontecendo. Se você entender que a vida é uma sala de aula, o tempo todo você está na aula. Você está dentro da sua casa, seu marido, sei lá, você está vendo seu pai espancar sua esposa e fala, cara, quando eu for casado eu não quero isso pra minha vida não. Eu quero cuidar da minha esposa. Certo. Você está vendo a sua irmã engravidar na adolescência, cara, quando eu tiver uma filha eu vou tentar policiar melhor para ela não engravidar. Você está vendo seu irmão pegar uma bola e correr em volta do Maracanã sonhando, cara, será que dá para chegar e ser jogador, jogar no Maracanã, ver o Flamengo jogar? Como seria eu sendo aplaudido aqui, o pessoal todo gritando, é tudo sala de aula. Então eu não vou jogar no colo do cara do tráfico a culpa por alguém entrar no tráfico. Eu não posso fazer isso porque a mesma sala de aula que eu surgi, que tinha o fuzil, tinha o cara da caixa de isopor que eu me inspirei e peguei na caixa de isopor. Então é uma escolha difícil pra caramba? Porque para desenvolver essa mentalidade que tudo é sala de aula, você tem que ter o cuidado que eu tive com a minha própria caminhada. Eu entendi que eu precisava ser o ator principal da minha própria caminhada. Eu não esperei alguma coisa acontecer para que eu acontecesse. Eu fui buscar conhecimento, eu fui me espelhar no meu pai. Isso é muito importante, porque sozinho e sem autorresponsabilidade você não consegue ter essa visão. Aí você de fato se perde pela falta de visão, não é pela falta de aula. Porque você fala, mas você foi fácil, você teve o seu pai. Tomara que você tenha a oportunidade de ser criado com o seu pai. Mas se você entender a sala de aula da maneira que eu entendi, você consegue perceber a riqueza que tem naquele lugar e escolher a aula exata e o aprendizado exato que você vai levar para a vida e o que daquele lugar não te representa como objetivo de vida. Muito bom. Não se vitimizar diante de um sistema desleal, injusto, muitas vezes, que pode existir, existe, nós sabemos, mas que ao mesmo tempo essa visão, né, de que é possível, as aulas estão acontecendo e eu preciso tomar uma decisão. Em cima daquilo. Eu falo que se você nasce munido de saúde plena, se você nasce numa condição adversa, independente de onde você nasceu, pode ter sido culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Agora, munido de saúde plena, se você morre na condição que você nasceu, aí foi escolha sua. Você precisa entender isso. Eu entendi isso muito rápido. Munido de saúde, porque tem situações e situações. Eu já vi garoto nascer em comunidade com um problema de saúde que não tem como. Aí, no caso dele, vai ser bem mais complexo. Agora, munido de saúde plena, você precisa entender a aula. Você precisa entender que se você morrer na condição que você nasceu, foi escolha sua. Você tem que entender isso. Com certeza. Eu entendi isso. Você entendeu e inspira. E quando você inspira, entende, sai dali, qual é a tua sensação do que ficou? Eu falo isso porque sair desse ecossistema em busca de algo novo, é preciso coragem também, certo? Os teus relacionamentos ali, eu tenho muito contato, conheço muita gente de comunidade, o último projeto que eu fui na Rocinha, Craques da Rocinha, incrível, e conheço as pessoas. E eu vejo também que é preciso ter coragem para furar essa bolha, viver uma nova vida, sem que isso represente um desrespeito à comunidade ou aos amigos. Faz sentido isso? Existe e tem que ser encarado? Tem, porque por dois fatores básicos. Primeiro que no Brasil nos ensinaram a abominar quem alcança resultado. É meio que assim, eu adoro você, desde que você não alcance mais do que eu. Então, quando você nasce no lugar que eu nasci, você já parte desse problema. O cara está preparado. O cara está preparado para crescer comigo jogando bola no campinho de terra. Ele está preparado para ir para a escola pública comigo, merendar na mesma merenda porque a gente não tem comida em casa.
Ele está preparado para pegar um ônibus lotado comigo. Ele está preparado para encher um carrinho de areia e eu carregar a areia dentro da obra porque constrói a mansão do Diego. Mas ele não está preparado para encher o mesmo carrinho de areia e se descobrir que a mansão é minha. Porque na mente dele eu alcancei mais do que ele. Ele não está preparado. Ele não está preparado para andar no mesmo ônibus lotado e saber que eu transformei minha realidade, que eu estou numa poste, passando do lado do ônibus. Ele não está preparado para aquela cena. Ele não está preparado para ver o crescimento do cara que está do lado dele. E você precisa saber disso. Ele nem tem culpa de não estar preparado não, porque isso é herança de geração a geração. E por não se preparar para isso, ele abomina o resultado extraordinário. Por ele não ter alcançado, ele abomina o resultado extraordinário. E aí quando eu alcanço o resultado extraordinário, eu tenho que ter cuidado primeiro, antes de me apegar ao extraordinário, em não me perder da minha essência. Eu descubro que o Rick deu certo, não é quando eu sou aplaudido em Harvard, não é quando eu sou convidado para participar do podcast do Diego, apertar a mão do Zico, estar com o Flávio Augusto, não. Eu descubro que o Rick deu certo é quando eu vou lá na Mangueira e eu sou bem quisto lá. Quando eu vou em Copacabana e os caras que vêm de água na praia comigo falam, cara, você me representa como objetivo de vida, estou lendo seu livro ainda, você tinha aquele vídeo seu, me explica aquela regra de trade que você fala da matemática. Aí eu sei que eu alcancei sem perder aquele laço. Então, a responsabilidade de quem alcança resultado, antes de gerir o resultado propriamente dito, ele precisa gerir o fato de manter conexão com a sua raiz. Eu, por exemplo, criei o Instituto Pega Visão, que é para tentar descobrir onde é que está o próximo Rick Chester da parada. Eu preciso fazer isso, porque é difícil pra caramba ter projetos do tipo, é difícil pra caramba conseguir apoio para esse tipo de projeto. Uhum. E quando eu alcanço o resultado, eu tenho como missão tentar descobrir onde é que está esse cara. Idade livre? Idade livre. Idade livre. O garoto chega lá e já vão moldando o garoto. Nem todo mundo vai ter a mentalidade, o resultado que a gente tem, mas se o cara sair de lá maior do que ele entrou, já é um mérito absurdo. Quais são os princípios básicos que você prega ali, Rick, em relação ao empreendedorismo? Você fala de uma forma muito simples, né, sobre empreendedorismo e investimentos. O que você já... Os princípios básicos que você fala para a garotada lá? Bom, o primeiro deles, fé em Deus, que Ele é justo. A vida aqui embaixo pode ser um caos, nada de justiça, ou quase nada de justiça, mas Deus, meu parceiro, se você plantar, você vai colher aquilo que você plantou. Na hora dele, na hora que for sua vez, ninguém toma o seu lugar. Não tem alguém que chega atrasado ou chega adiantado, é tudo no tempo dele. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhar-vos, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo Ele venha exaltar. Então, se você tiver a fé que eu tenho, o garoto de comunidade eu falo, se você tiver a fé que eu tenho, e a lealdade que eu tenho para plantar aquilo que eu quero colher, você vai colher. Talvez você não colhe na velocidade que você quer, mas você vai colher. Segundo, não esquecer de ser grato ao degrau que você está. Seja lá qual for a vida, como que está dentro da casa do garoto que chegou na comunidade. Chega lá no caos. Tudo que outro garoto queria ter é a vida que ele está chamando de péssima, ele tem que saber disso. Então eu preciso ser grato ao degrau que eu estou e estar de olho no próximo nível. Porque a vida ela tem uma precisão cirúrgica em punir o ingrato e deixar ele naquele degrau ou jogar ele escada abaixo. Se ele não é grato ao que ele tem, ele não é digno de ter mais do que aquilo. Terceira, o partilhar. Eu costumo dizer que o doar desbloqueia o receber. Hoje eu posso, sei lá, doar uma cesta básica para um projeto na Mangueira, eu posso fazer o projeto. Mas a vida me devolve tanto disso que eu nem vou lembrar daquela cesta básica ou do recurso daquela cesta básica. Tanto que a vida devolve. Não estou nem falando em dinheiro, não. É em bênção, em graça, em possibilidades. A vida tem uma precisão cirúrgica em desbloquear o receber daquele que doa. Isso, inclusive, é capítulo do meu segundo livro, que eu trouxe para você, inclusive. Pô, o doar, falar sobre eles. Vamos. O doar desbloqueia o receber. O terceiro, tente entender a sua família. Se ela tem alguém que sirva como referência para você, deixa essa pessoa saber que ela serve de referência como você, assim como eu deixo meu pai saber. Que é muito comum um garoto de comunidade ser fã do Diego, do Zico, do Neymar, do Mbappé, do Vinícius Júnior, e às vezes ele esquece de falar com o pai dele, pô, o senhor é importante na minha caminhada. E o pai dele sente aquilo, a mãe dele sente aquilo, o irmão mais velho dele sente aquilo. Agora, se na sua família não tem ninguém que te serve como referência, seja essa pessoa. Para que a partir da sua pessoa, naquela família tenha alguém que sirva como referência. Não espera acontecer em algum lugar para que você olhe, seja referência. Eu costumo dizer isso.
O seu sonho tem que ser estar entre os melhores do planeta. Aí você me fala, mas eu não consigo estar entre os melhores do planeta. Então tenta estar entre os melhores do seu país. É muito grande, não dá pra mim. Tenta estar entre os melhores do seu estado. Não dá nos melhores da sua cidade, não dá os melhores do seu bairro, não dá o melhor da sua rua, não dá o melhor da sua casa, não dá. Então você tem que ser esse cara. Para que outras pessoas tenham você como referência, o que faltou para você. Ninguém teve milhão na sua família, a partir de você tente ter milhão. Ninguém leu na sua família, leia a partir de você. Ninguém creu na sua família, creia a partir de você. A partir da sua pessoa é que o mundo muda, não é se mudou antes de você, tem que ser a partir de você. Eu provei a partir da minha pessoa que dava para fazer várias coisas. Hoje eu vejo meu sobrinho, hoje eu vejo a minha irmã, hoje eu vejo meu irmão falar de coisas que antes da minha pessoa eles não falavam. E olha que eles são filhos do mesmo pai que eu sou. Mas o resultado, ele faz tanto barulho que ele faz com que as pessoas olhem para você e falem, pô, mas se esse cara conseguiu, eu consigo. Seu irmão, seu sobrinho, sua irmã, cara do sol, eles começam a ver em você a possibilidade. Então, a partir de você, você tem potencial de mudar o mundo. Eu deixo isso claro para os garotos quando chegam no lugar onde cheguei. Outra coisa é brilho no olhar em tudo que você faz. Eu, quando eu vim de água na praia, eu chegava na praia, pegava minha água e falava, dizem que os meus olhos brilham quando eu falo de você. Assim como você, quando fala do futebol, o seu olho brilha. Quando você fala da bola, o seu olho brilha. Quando você fala de jogo, o seu olho brilha. Era muito nítido. Eu tive a grata felicidade de te assistir no Maracanã, levantando várias taças. Era nítido o brilho no olhar. Não apenas na vitória, mas na derrota. Você fala, cara, eu preciso entender essa derrota para que a gente corrija isso. Que às vezes em uma derrota se encontra a chave da próxima vitória. E você mostrava isso na sua clareza, na sua convicção de que dava para dar a volta por cima depois de um jogo muito ruim. Isso a gente aprende o tempo todo com quem está dentro do campo. Eu assisti o seu podcast com o Gabigol e eu vi isso, né? Numa adversidade, o cara tira um coelho da cartola ali porque ele entendeu a adversidade e voltou melhor, porque ele tem brilho no olhar para fazer aquilo, você tinha, então eu tinha para vender água, assim como eu tenho para escrever o livro, assim como eu tenho para falar aqui com você. Sim. E eu falo com a galera, se o seu olho não brilha, você não passa a verdade para quem está te vendo. E se você não passa a verdade para quem está te vendo, você não consegue vender e tudo é venda. Você tem que vender a habilidade de jogar bola, o médico tem que vender a habilidade de fazer uma cirurgia, o advogado tem que vender a habilidade de resolver uma causa, é tudo venda. E se você não tem brilho no olhar, você não consegue vender. Então esses princípios básicos levam a galera a ouvir de maneira simples, que é o que você falou. Eu costumo falar de maneira muito simples. Eu nem consigo falar termos complexos, porque eu sei que hoje eu tenho uma página que é um canhão de audiência. Nessa página tem de desempregado a bilionário. Eu sei que a minha mensagem alcança o bilionário, mas eu preciso falar para o cara que está lá no morro. Ele precisa continuar olhando para o Rick e tendo a visão. É possível. O bilionário pode ouvir minha mensagem, curtir meu post, deixar lá, cara, que maneiro. Mas o garoto do morro, se ele ouvir, aí eu entendi. Eu venci mais um dia de luta. Que tem a ver com tua paixão, isso, tem a ver com... exatamente. Tem a ver com onde meu brilho... Onde brilha o meu olhar. Que eu acredito que o lugar que eu cheguei, Deus não me deu a riqueza material. Ele me deu foi uma missão. Pode até ser que como recompensa eu alcancei algumas coisas materiais, mas a missão é despertar o gigante que existe dentro do cara que ainda não se viu como gigante, dentro da garota que ainda não se viu como gigante. E quando olha para o Rick, fala, é possível chegar lá. Então eu recebo uma infinidade de mensagens de pessoas que nasceram na mesma condição que eu nasci e que falam, cara, você é um cara igual a mim. E se você chegou, eu vou chegar. Eu não sei quando, mas eu vou chegar lá. E isso são os princípios básicos que eu passo para essa galera nesse projeto, que é o Instituto Pega a Visão. Vai chegar e vai ser feliz. E sempre que a gente fala em felicidade... Você falou de vendas. Tudo é venda. É preciso vender. O que o bom vendedor tem de diferente dos outros? Cara, primeiro, a convicção de que dá para vender. Segundo, o bom vendedor tem técnica. Venda não é dom. Algumas pessoas falam, eu tenho o dom de vender. Não, parceiro, se você fala que tem um dom de vender, você precisa aprender sobre venda, porque venda não é dom. Olha só. Pura técnica, é igual futebol. É técnica, é treinamento. Você treinava cobrança de pênalti, porque se um dia você fosse convidado a cobrar um pênalti, você precisa saber o que fazer quando a bola está ali, suportar a pressão. Era treinamento. Você conseguia bater uma falta maneira porque você treinava bater falta. Se um dia precisar de bater essa falta, eu sei onde dificilmente o goleiro vai pegar. Eu sei, inclusive, que o goleiro pode pegar. Entendeu? É treinamento, pra você ter emoção. E aí eu consigo treinar sem perder a autenticidade. Exatamente. Então, se você não treina, você não consegue fazer bem. E o vendedor, o bom vendedor, o diferencial dele é que ele treina. Que tipo de treinamento, assim? Fala. Primeiro, controle emocional para lidar com os nãos. Porque o cara que alcança resultado extraordinário não é o que vende mais, é o que suporta mais nãos. Se você não consegue suportar não, você não consegue alcançar o extraordinário. O jogo do extraordinário não tem a ver com sim. Tem a ver com isso aqui, ó. Eu pegava minha água,
eu precisava saber qual que era a minha meta. A meta de um jogador de futebol na Libertadores é ganhar a Libertadores. A minha meta era vender água. Então eu precisava determinar quantas águas que eu quero vender por dia. Eu determinei que eu ia vender 10 amarrado, farto, mala de água, que é aquela que vem 12 dessas. Meta ambiciosa? Ambiciosa, não é fácil não, é para qualquer um. Porque meta fácil qualquer um faz, eu não sou qualquer um. 120 garrafas de água por dia. Aí o que eu precisava saber para vender 120 garrafas de água? Eu precisava saber quantas vezes eu tinha que oferecer cada garrafa de água até que eu conseguisse vender uma. Eu descobri que eu tinha que oferecer 30 para vender uma. Ou seja, eu tomava 29 nãos para chegar em um sim. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar minha meta, que era 30, e multiplicar pela quantidade de vezes que eu tinha que oferecer água. Ou seja, 120 vezes 30, 3.600. Aí eu multiplicava 120 vezes 29 nãos, 3.480. Aí eu descobri que para vender 120 garrafas de água, eu precisava ir para a praia todos os dias para oferecer minha água para 3.600 pessoas, tomar 3.480 nãos para conseguir vender 120 garrafas de água. Então eu não saía de casa tentando vender água, eu saía de casa tentando suportar os nãos, todo dia, todo dia. O cara me dava um não e eu estava feliz, me dava outro não e eu estava feliz. Teve um dia que um vendedor de água me perguntou assim, cara, não te entendo. Cada não estava mais próximo, né? Eu estava mais próximo, sim. Eu falava, como assim, cara, os caras estão te falando não, você está tranquilão, não dá para te entender. Praia hoje não tá boa não. Eu falei, não, cara, meu sim está vindo aí. E outra coisa é que já pensou se eu vendesse 30 águas em cada 30 tentativas, nós somos mais ou menos 30 vendedores aqui nessa areia. Então, cada não que eu tomo é uma venda de cada um de vocês nem perceberam. Cada não que vocês tomam, de repente, está na minha vez de vender. Então, quando eu vejo você vendendo, eu fico feliz, porque de repente, naquele dia, você precisa pagar seu aluguel, sua conta de luz já está vencendo, seu garoto está sem fralda. Eu ficava feliz por você, por te ver chegando a um sim. E mais feliz ainda, porque eu sabia que eu não precisava de oferecer aquela água, eu vou partir para outro. Eu estava mais próximo do meu sim. Então, os meus sim, os nãos me energizavam, porque eu estava mais próximo. Quer uma água? Não. Quer uma água? Não, 28. Quer uma água? Não, 27. Quer uma água? Não, 26. Eu vou chegar no meu sim. Muito bom. E isso era técnica. Sim. O nome disso é taxa de conversão. O cara que não tem isso, ele toma 10 não e fala, não, cara, leva a mão nessa, vai vender água, é muito bonitinho, mas não é pra mim não. Amanhã eu vou imprimir os currículos, vou botar no arloja, vou tentar na CLT. Cara, você vai ter que vender o currículo. O que você sabe fazer? Eu sei limpar um chão, você vai ter que vender essa habilidade. Você vai colocar 10 currículos e vai tomar 10 não, e vai ter que colocar o 11º, é a mesma coisa da praia, não adianta. E se for no futebol, é a mesma coisa. Você vai cobrar 10, vai errar 9, vai ter que ter coragem de cobrar o 10. E é sempre assim, em qualquer coisa que você for fazer. Então, o grande diferencial do Rick era o controle emocional que ele tinha para suportar não e a certeza que ele tinha que era técnica. Tanto que o controle emocional já é técnica. O vendedor que não faz gestão das emoções, ele não consegue vender. O cara que acha que vai entrar na praia com um sol de 40 graus, com essa caixotada e vai sair com ela vazia, ele não entendeu sobre venda. Tinha dia que não vendia água e esse dia era muito importante, porque o dia que você não consegue vender é o dia da sua decisão. Naquele dia você decide se é aquilo para você ou se você vai se acovardar. E eu sempre... Só teve um dia que isso aconteceu comigo. O segundo dia que eu fui vender... O primeiro dia que eu fui vender água na praia, eu só vendi 2 águas. Naquele dia eu decidi se aquilo não era para mim ou se eu ia voltar no outro dia e tentar vender aquelas águas. E eu voltei no outro dia. Então, suportar os nãos é um dos grandes segredos de quem alcança o extraordinário em qualquer área. E qualquer pessoa que alcançou o extraordinário fez isso vendendo. Você, por exemplo, vendeu a habilidade de jogar futebol a vida toda. Então, talvez... E quantas vezes eu perdi, que você falou? Pois é. Não. E se te perguntar o que você fez na vida? Eu fui atleta de futebol. Não, você foi vendedor. Que vendeu a habilidade que você tinha com os pés. Você não foi atleta de futebol. Você usou o futebol para vender a sua habilidade. Então você foi vendedor. Se perguntar o que o Ayrton Senna foi? Vendedor. O que o Michael Jordan foi? Vendedor. O que o Alan... Vendedor. Qualquer um, vendedor. Seja lá o que ele alcançou, ele teve que vender aquilo para alcançar. E as pessoas não percebem isso. No Brasil, se colocou na mente das pessoas que o vendedor é um cara que tentou de tudo na vida, deu errado em tudo e por isso ele trabalha com venda. E é mentira. Quem deu certo, vendeu para dar certo. E quem está trabalhando com venda, propriamente dito, vendendo uma camisa, uma caneca, uma caixa, uma água, ele está na profissão das profissões. A única que não vai envelhecer. Você saiu de dentro do gramado e parou de vender a habilidade de jogar com os pés. Mas você está vendendo outras habilidades, porque você é um cara que sempre foi muito disciplinado, sempre foi muito fiel aos seus propósitos, e hoje você já está vendendo outras habilidades. Sim. Você continua sendo vendedor. Sim. Enquanto você estiver por aqui, você vai ser vendedor. E quem não entende isso, acha que vender não é bom. E eu entendi muito rápido, na tora, porque no meu caso não foi escolha, eu era um cara que estava correndo da fome, do tráfico, da miséria, da escassez, e o mundo me apresentou meio no solavanco a venda.
E eu comecei com 7 anos de idade, e eu deixo o recado para você que está ouvindo esse podcast. Não é bonito começar com 7 anos de idade, lugar de criança na escola, eu falo disso no meu livro. Esse Brasil não pode virar o Brasil de um monte de garotinha andando com um carrinho de verdura na mão, gritando olha o alface, olha a couve, olha o almeirão, lugar da galera dentro da escola. No meu caso, eu não tive opção. Eu tive que ir, quase perdi minha mãe. Meu pai precisava da equipe com ele ali para suportar aquela parada, então eu tive que subir naquele ringue, eu não pude fugir daquela luta. Por isso que eu sou tão fã. Na capa do meu primeiro livro tem aquela frase, verás que o filho teu não foge à luta, que é a 47ª frase do hino nacional da nossa gente. Sim. No meu caso não foi opcional. E aí eu fui apresentado à venda muito cedo. E aí eu descobri que tudo era venda, e aí era dedicação, era treinamento. Aí pra cima dos livros e deixa... Matemática também? Você dedicou muito na matemática? Muito, porque venda é cálculo, né? Cálculo. Eu precisava na praia fazer cálculo muito rápido, voltar troco, dar troco, somar, tudo é cálculo. No tempo, tudo era cálculo, taxa de conversão, precisava entender de dinheiro, e eu precisava dominar a matemática. Então tudo isso que você viu naquele vídeo de 59 segundos, que falava de muita coisa, inclusive de matemática, eu aprendi na faculdade da vida, trocando o pneu de um carro em movimento, porque no meu caso era isso. Não dava para parar o carro para trocar o pneu, no meu caso era trocar o pneu de um carro em movimento. Eu senti algo também naquele vídeo, eu te falei, né, quando a gente se encontrou, estava no aeroporto e depois a gente se encontrou no evento do Flávio também, de que tinha uma pitada de indignação ali também. Eu vi no teu vídeo, eu assisti hoje de novo e... firme, indignado, porque você tinha ouvido aquela falta de respeito do cara lá na praia e você volta e fica indignado. Eu falo muito disso na minha palestra, assim, desse poder da indignação sob controle. Sim. Né? Como ela se transforma, né? E te impulsiona. Foi isso mesmo? Que você estava enérgico? Não foi, porque as pessoas têm mania no Brasil de determinar até onde você pode ir. E nós temos mania de entender aquilo e aceitar aquilo de fato. Então, quando aquele cara fala que eu sou a crise, eu tenho 2 opções. Aceitar, caramba, cara, realmente eu sou o lixo, né? Tenho 40 anos de idade, eu vendo água na praia, não tenho uma casa para chamar de minha, como o básico do básico, ando muito simples. Eu sou um lixo mesmo. Ou falar, não, peraí, cara, você não entendeu, você não sabe com quem você está falando, você não sabe quem você está chamando de crise. E aí eu uso aquela indignação a meu favor, porque eu sempre falo que não é o que a vida faz com você, é o que você faz com o que a vida fez com você. Sim. Então, a soma dos limões que me jogaram, eu fui fazendo limonada. E aquele limão foi o limão com o maior litro, com a maior quantidade de litro de caldo. E aquele limão me deu a limonada mais preciosa da minha caminhada. Aquele limão me levou em Harvard. Aquele limão me permitiu escrever 3 livros, vender mais de 5 milhões de cópias só do primeiro. Aquele limão me deu mais de 30 imóveis na cidade onde eu saí com mochila nas costas. Aquele limão me permitiu morar hoje em um dos metros quadrados mais caros do meu país. Aquele limão me levou ao Flávio Augusto da Silva, me levou nos grandes programas de televisão do meu país, me deu dezenas de capas de revista, me permitiu ir em todos os continentes do mundo. Aquele limão colocou minha filha em uma das escolas mais renomadas da América Latina. Aquele limão levantou milhões de outros através daquele limão. Mas quando a vida me deu um limão, eu não reclamei por ser um limão. Eu me indignei. Peraí, você está me dando um limão, né, vida? Eu vou te mostrar que eu tenho habilidade até quando a vida me dá um limão. Gosto muito de falar sobre isso aí, Rick, porque algumas pessoas, elas veem a gente, né, alcançamos o sucesso e acham que a maioria contribuiu, que foi fácil, que não teve desrespeito, que não teve humilhação, que não teve crítica, mas diante de tudo isso, a gente escolheu seguir em frente, não se vitimizar com as deslealdades, injustiça que aconteceu pelo caminho, né? E a gente vê isso constantemente na tua história, que você tomou essa decisão constantemente e por isso alcançou tudo que alcançou, chegou à Universidade de Harvard, um dos palestrantes mais requisitados do Brasil, com certeza, como você falou. Teve algum momento em especial que você falou, uau, isso aqui está acontecendo? Eu vi você se emocionando no vídeo lá quando você foi em Harvard, mas caramba, isso aqui tomou uma proporção que eu nunca imaginei. Tem um que simboliza isso? Tem o momento que eu dou uma casa pro meu pai, porque você pensa, né, cara, você nasce numa comunidade. Eu morei 40 anos de favor ou de aluguel. Então, na vida, ou nós moramos de favor ou nós moramos de aluguel. E que seja grato, é aquilo que eu estou falando. Sim. Tem gente que não tem casa, tem gente que está debaixo de viaduto e você está morando de favor. Eu sou muito grato à minha tia, Maria de Jesus. Tia, pela senhora, respeito máximo. Ao meu tio, irmão do meu pai, José Aparecido, Nego,
que abriram muita porta pra gente. E nós não tivemos a oportunidade de ter casa para chamar de nossa. E o meu pai, chegando, a idade vai avançando, né? E ele dedicou a vida dele a cuidar da minha mãe, que perdeu grande parte da saúde, e a passar ensinamentos básicos para os seus filhos no meio do caos. E conseguiu fazer isso com maestria, as 2 missões. E aí quando eu alcanço um resultado, que para mim era o seguinte, cara, se eu conseguir dar uma casa para meu pai, eu posso voltar a vender água na praia. E aí, o dia que isso aconteceu para mim, foi o momento mais feliz da minha vida. O que ele falou? Alguma coisa especial assim? Não, eu alcancei, isso é muito emocionante para mim, né? Eu alcancei a graça de me transformar no ídolo do meu maior ídolo, que é o meu pai. E isso não é para qualquer um. Parabéns, cara. Isso é difícil pra caramba, porque o ídolo da gente é o Zico, é o Diego, é o Neymar, é o Pelé, é o Jordan. Eu sou fã do Jordan, eu vi o cara jogando assim, via a distância, né? Mas o meu principal ídolo é o meu pai. Isso no plano humano, que o Deus que eu sirvo nem conta. Mas no plano humano, o meu pai é o cara pra mim. E eu me transformar no ídolo do meu ídolo, você tá louco. Ali foi Não, ali foi pra mim o momento mais emocionante da minha vida. E hoje... Que coisa mais linda, cara. Porque o meu pai me entregou um bastão, né? A vida foi conduzindo, porque quando eu fui alcançando e a idade dele foi avançando, automaticamente porque ele foi notando o preparo. Falei, esse é o mais preparado, é ele que eu tenho que entregar o bastão para que ele cuide do bastão para passar para as próximas gerações. E quando ele me entrega, eu consigo cuidar e aí eu já passo a ser o ídolo da minha filha. Eu já provo para minha filha que é possível, né? E aí, quando eu tiver que passar o bastão para ela também vai estar preparada no tempo dela, que ela tem dentro da casa dela o exemplo do vô, o exemplo do pai, o exemplo da mãe, que é uma guerreiraça. Com certeza. Então, essa questão de pegar o bastão, receber o bastão, quer dizer, receber o bastão, cuidar do bastão e repassar o bastão, é um aprendizado que vem do meu pai, né? Viver quando isso. Você recebe esse bastão, a tua sensação naquele momento, em nenhum momento isso foi um peso, um excesso de responsabilidade? Não, porque meu pai sempre, desde o derrame cerebral da minha mãe, meu pai, ele teve a visão de a qualquer momento poderia faltar os 2. Meu pai falou, cara, e se eu também sofrer um derrame cerebral? Como é que esses garotos vão sobreviver? E aí, quando isso acontece, a missão dele passa a ser preparar o sucessor dele. Isso no meio do caos. Você imagina um cara, um pedreiro, que enchia forno de carvão, capinava lote quando dava, etc. Verdadeiro líder. Você tá louco. De repente, esse cara... você tá louco, mano. No meio do caos, um cara que não era um letrado, né? Um cara que não foi pra faculdade, um cara da faculdade da vida. Ele falou, eu preciso preparar quem eu vou entregar esse bastão. Ele preparou 5. Poderia ser qualquer um dos meus irmãos, todo mundo muito preparado. Quando ele me entrega, eu falo, cara, ele não errou na estratégia dele e eu não vou poder errar na minha, porque eu não posso contar ele falou por quê? Não. Ele escolheu? Não. Mas com certeza não foi à toa. Não foi à toa. Mas ele me entrega uma missão junto, né? Sim. Que é a responsabilidade, porque meu pai, velho rosto, cara, você não tem noção. Então eu não posso errar com esse bastão na mão. Que espetáculo. Liderança, gestão de equipe. Rick, você falou de filha Ludmila. Fala mais dela para nós. O que foi na tua vida? Como foi? Que representa? Fala pra gente. Ser pai é uma graça, é uma grata felicidade, né? E aí, quando a Negona nasceu, acho que nasceu junto ali o meu propósito, né? Eu chamo a Negona de meu porquê. E eu falo que quem tem o porquê supera todos os porquês, né? Muito bom. E ela descobriu muito cedo que tinha um determinado vírus de hepatite. E aí, a saúde dela sempre foi muito delicada, a partir que ela descobriu isso. Foi criada com a mãe dela, nós nos divorciamos em 2008. E aí, no caos, minha filha cresceu no caos, né? A mãe dela uma gigante, chefe Renata Galo, a você respeito máximo. E aí ela criou minha filha com pouco recurso, muitas das vezes criou sozinha, porque o caos, a correria do dia a dia, em várias oportunidades não me possibilitou contribuir no que se refere à criação propriamente dita, a não ser pelo exemplo. E aí a minha filha foi criada com pouco recurso, né? Aquela família que você entra no supermercado com a sua filha para levar o que dá e não o que você quer. A filha pegar assim, sei lá, pega um iogurte, olha pro pai, pra mãe, e no olhar você responde que não dá para comprar, ou fala na volta a gente compra, essas coisas de comunidade. E aí eu vejo ela passar por tudo isso, e ela sempre cheia de vigor para tentar contribuir com a mãe, para ser exemplo para os outros primos, calada, silenciosa pra caramba.
De repente ela começa a crescer e lutar os sonhos dela, e eu consigo transformar a minha realidade. Eles vieram para o Rio de Janeiro também, e foi estudar, agora já está fazendo faculdade, fazendo biomedicina, está empreendendo, fazendo extensão de cílio, é gigante. Que espetáculo. E é o meu porquê, né, cara? É a quem eu pretendo entregar o bastão do meu pai. Então, a Negona, eu chamo... a maneira que nós nos comunicamos, eu chamo ela de Negona do pai dela. Outro dia ela me mandou uma mensagem e falou, eu sempre serei a Negona do pai dela. Então, eu falo com ela que eu não quero saber, não me importa saber quem vai ser o segundo melhor amigo dela, desde que eu nunca perca o posto de primeiro. Mas que eu mereça ser esse primeiro também, que não seja uma imposição, né? Então é o meu porquê. Negona é minha razão de levantar da cama todos os dias. Hoje é lindo, você reverencia ela sempre nas suas palestras, né, quando ela está presente. Você teve com ela no aeroporto? Tive. Negona é... Reverencia, muito lindo. E tem um relacionamento, você conquistou esse relacionamento de confiança e intimidade, assim. Isso aí é só a presença, né, Rick? A presença, mesmo você com a tua vida, você consegue, né, priorizar e ter esse equilíbrio, porque você viaja bastante também, Sim. né? Cara? Primeiro o exemplo, né? Porque tem a presença e tem o exemplo, né? Certo. Então você tem uma coisa fácil de você perder, é o prestígio para alguém e você não recupera. É igual uma taça, se trincou a taça de cristal, acabou. Você pode até guardar aquela taça, mas tem uma trinca ali. Então a Negona, ela tem esse exemplo de avô, de mãe, de pai, etc, muito de perto. E nessa correria do dia a dia, a gente tem que ser exemplo, muitas das vezes, à distância. Sim. E não perder a ideia de estar presente mesmo de longe. E não perder a oportunidade de estar presente quando pode de fato estar presente. Então hoje mesmo eu já fui dar um abraço na Negona, conversei com ela. Ela vai atender uma cliente agora à tarde, não pôde vir. Extensão, está fazendo faculdade de biomedicina e está lá, fazendo extensão de cílio, é empreendedora. Então isso é visão, aprendeu isso muito com a mãe dela, com a avô dela, de pegar o mecanismo que tem, girar a engrenagem com aquilo, e de não ficar acomodando, não ficar, com meu pai alcançou, então eu vou relaxar aqui, porque um dia vai cair no meu colo. Não, eu sempre passo para elas uma ideia de jogo. O jogo só acaba quando termina. Eu posso estar ganhando de goleada, mas o jogo está rolando, irmão. Então não comemora, não. Sobe todo mundo no ringue aí, porque o jogo está rolando. Se alguém relaxar aqui, o adversário faz um, faz dois, empata e vira. Então, não dá para considerar que eu vou relaxar porque meu pai já fez, então, de alguma maneira, isso vai sobrar para mim, que sou filha. Não, ela não quer saber. Ela tá lá na beira do campo, correndo igual maluco, fala, pai, me coloca em campo que eu quero jogar. Desse jeito. Ela não tá esperando o jogo acabar para comemorar o título. Ela tá querendo entrar em campo para jogar. E agora, de fato, ela já entrou em campo, já tá jogando. Eu fico feliz pra caramba. E eu sempre falo com ela, ó, vai ter dia que vão te contundir numa falta, vão ter dia que você vai tomar cartão vermelho, vai ter dia que você não vai jogar, vai ter dia que o técnico vai te colocar no banco. Isso tudo tem que servir como motivação para você continuar treinando, para você voltar no outro dia e fazer melhor para ser digno daquilo ali. Bem. E quem então, resistir mais vezes esse processo aí, é o que você falou. São os exatamente, que se diferenciam. É os nãos. Qualquer pessoa, seja o que ela tiver feito na vida, se ela alcançou o resultado, tem muito mais não, frustração, lágrima, do que sorriso ali, do que dinheiro na conta, que é bem mantido. Tem muito mais. Você desfruta também, se permite desfrutar? O que o Rick gosta de fazer assim, nos tempos livres, com a condição que você tem hoje, conquistada? O que você gosta de fazer? Eu gosto de ir para casa do meu pai. Eu sou muito fã do meu pai, então eu gosto de ir para casa do meu pai. Eu sou muito caseiro. Eu nunca bebi, nunca fumei, sou muito tranquilo. Gosto de ler. Ler me distrai pra caramba. Gosto de estar no meu projeto, que me move. Gosto de ficar ligando para as pessoas, tô precisando de ajuda no meu projeto. Eu adoro fazer isso. Convidar as pessoas a participar disso. Cara, o lugar que você alcançou, você tem que ajudar alguém, você tem que partilhar. Conta comigo lá, meu irmão. Até de alguma forma. Obrigado, gente. Fica feliz de saber. Falando em livro, pega aí seus livros. Vamos falar um pouco aí desses. Então, gosto de livro. Gosto de escrever. Estou escrevendo o 4º livro. E além tirar da caixa de isopor. Vamos falar da caixa já agora. Fala pra galera da caixa. Essa aqui é... O que ela representa pra você? Eu acho isso lindo. Essa caixa, pra mim, primeiro, aos 7 anos de idade, eu vendi verdura e eu errei na estratégia. Eu não sabia sobre estratégia. Então eu plantei a primeira horta. Quando cresceu tudo, eu fui vendendo e não plantei a segunda, não. Um dia acabou. Aí eu falei, caraca, mano, como é que eu vou fazer pra atender amanhã? Como é que eu vou vender amanhã? Como é que eu vou comer carne essa semana? Acabou minha horta. Aí eu descobri que a lei da semeadura, que é uma coisa que eu sempre falo, ela só funciona se você estiver plantando o tempo todo. Então você planta hoje, começa a colher, mas continua plantando, continua cultivando, senão uma hora você vai parar de colher. Aí eu errei na estratégia, tive que plantar outra, só que não nasce de um dia para o outro, aí eu fui fazer outras coisas. Me deparo com a caixa de isopor, 7 anos de idade. Fui vender picolé. Mal sabia eu que a caixa ia me acompanhar a vida inteira, que a caixa ia a Harvard. Entendeu? Essa aqui é o símbolo da minha caixa original, que está lá em casa, aí, num vidro. Ela fica no espaço todo
bonita, climatizada, a outra até climatizada. Mas essa caixa representa a minha essência, a minha raiz, né? Lugar onde eu venho. Dentro dessa caixa aqui eu trago o que eu tenho de mais precioso. Se eu abrir minha caixa aqui. Abre o ciúme dessa caixa. Ficou estilosa, compondo o nosso cenário maravilhoso aqui da Móveis Planejados Botafogo, Alexandre. Lindão aí, ó. Ficou ainda mais estilosa hoje. Mais estilosa. Dentro dessa caixa eu trago meu manual. É daqui. Nunca eu, sempre ele. Isso é inegociável. Todas as vezes que eu vou para algum lugar, todas as vezes, seja para um podcast no aeroporto, onde você me vê, você vai me ver com essa caixa. E se você pedir para abrir a tampa da caixa, a Bíblia vai estar lá. É verdade, eu já te vi algumas vezes. Pois é, então a honra e a glória sempre vai ser dele. Sempre que eu puder me diminuir para que ele seja lembrado como o único rei que eu ouvi, eu farei. E sempre que eu puder falar dele, sem levar essa fala para dentro de uma religião, que é maior do que religião, eu falo que a parte mais bonita da fé não é a que eu acredito, é o respeito que eu tenho que ter pela fé, a maneira do outro manifestar a fé dele. Então, eu falo de um Deus leve, de uma maneira leve. Então, dentro dessa caixa eu trago... Ainda só vou falar um pouco disso. O que eu admiro em você também é porque você fala da espiritualidade, eu também, né? Eu sou fã de Jesus. Mas essa ambição de acordar cedo, de trabalhar, de fazer, de estudar, de ler, de enfrentar o não, porque assim, Deus está em todos os lugares, em todas as fases, em todos os momentos. Então você não perde essa ambição tua constante de melhorar, de ir atrás. Exatamente. Certo? Isso eu acho muito bonito, cara. E ainda dentro da fé, isso não está na Bíblia, tá, gente? É uma metáfora que eu costumo dizer. Chega um ponto na caminhada que a gente acha que não vai alcançar. No meu caso. E isso vai servir muito para você que vai assistir esse podcast, porque é Brasil. 30, 40, 50 anos, você fala, cara, eu acho que eu não vou dar. E aí eu tenho uma metáfora que eu falo, que eu uso o exemplo do dilúvio. O dilúvio estava começando, e a águia, como é um bicho que fica no penhasco, é um dos que tem mais visão do que está acontecendo. De repente a águia visualiza a água vindo, dilúvio. Metáfora, tá, galera? Não está na Bíblia, não. A águia fala, ó, vai dar ruim, vai inundar. Mesmo que eu consiga voar, uma hora eu tenho que pousar. Se inundar, eu vou perder. Aí ela dá uma olhada e em algum momento ela vê uma arca sendo construída. Ela fala, deu bom. Eu sou rápido, eu vou voar, você é a primeira a entrar na arca. A águia pega um voo e entra na arca e fala, Noé, fecha aí que tá vindo um dilúvio aí, vai inundar. Aí o Noé fala, não, tem que esperar a tartaruga. E a águia fala, ô, irmão, você pirou, eu passei pela tartaruga em outro país agora, isso vai inundar, vai dar ruim. O Noé, não, tem que esperar a tartaruga. A águia sobe voando, olha, a água tá vindo, a águia desce, Noé, a águia tá chegando. Tem que esperar a tartaruga, tem que esperar o bicho preguiça, tem que esperar o leão, tem que esperar a zebra, tem que esperar o cachorro, tem que esperar. A águia fica irada lá dentro e vê as outras subindo e a água chegando e de repente a tartaruga chega, Noé fecha a porta da arca. Sem a arca inundar. Conclusão. A mesma arca que trouxe a águia na sua velocidade trouxe a tartaruga nos seus passos lentos. E o que eu quero dizer com isso para você? Não interessa se você vai na velocidade da asa da águia ou na lentidão do passo da tartaruga. A arca não vai fechar antes de você entrar. Se você tiver esse nível de fé, você vai seguir sua caminhada independente da velocidade do seu passo. Plantando e cultivando até o dia da promessa se manifestar na sua vida. E eu acredito muito nisso na minha vida. Muito bem. 40 anos para chegar na arca. E vivi para falar dessa promessa na minha própria vida. Porque a gente vê falar de sucesso, né, Diego? O Diego teve, o Zico teve, e é muito distante da gente. Mas quando acontece com você, cara, aí você materializa essa metáfora. A arca não fecha antes daquele que está caminhando, não vai fechar. Perfeito. Não vai ser no seu tempo, tá? Isso. Porque nós somos afoitos. Daquele que está caminhando. O brasileiro foi treinado para o imediatismo. O cara pensa que é agora. E não, de repente não vai. Pode até acontecer agora. Mas de repente é daqui a 40 anos, igual aconteceu comigo, e está tudo certo. Ao dia que acontecer, o dia que você der o seu tapa na mesa, o mundo não vai entender nada. E aí se explica na fé. Então não sai de casa sem esse livro. E sem essa caixa, e sem a água também eu não saio. Não sei, ainda tá aqui. Tá aí a tá maluco? Ainda os bem. Livros. Os livros estão aqui também, vou falar deles. Tá. Eles até saem, que eu encontro para comprar. Mas água, sai não. Por que eu não saio? Sim. Porque eu não sei se isso é um relâmpago que vai se desfazer daqui a pouco, um trovão que barulho daqui a pouco baixa. Eu não sei se é uma onda, eu não sei. Mas se eu tiver com a minha caixa de isopor, seja lá qual tempo que eu ficar, se amanhã ou depois isso acabar num clique, que hoje nesse mundo de rede social, toda hora alguém está procurando te cancelar de alguma forma. Nesse exato momento tem alguém tentando cancelar o Diego, o Rick, ou você que está tentando. Agora, enquanto nós estamos trocando essa ideia, tem alguém tentando te derrubar. É assim.
Em campo é assim. O adversário está em cima do seu o tempo todo tentando te dar um carrinho para te tirar da jogada. E se isso acontecer comigo, eu sei onde vem de água, eu sei onde vem de gelo, a Copacabana continua lá. Como eu tô na Barra agora, eu desço pra Barra, Praia da Barra. A aula é grande pra caramba, todo dia tem alguém lá. Às vezes a praia tá mais cheia, às vezes a praia tá mais vazia, mas todo mundo tem sede. Eu refaço tudo de novo. E no tempo dele, novamente, eu alcanço novamente. Eu não tô falando alcançar número, mas eu tô falando alcançar a condição de comer do suor do meu rosto, igual eu fiz a vida inteira, antes de ter milhão, antes de ter mansão, antes de ter conotação. Eu já comia do suor do meu rosto. Eu já tava com a caixa de isopor. E essa aqui foi quem mais me acompanhou. Eu vi muita gente entrar e sair. De onde você veio, essa tem humildade. É o meu chão. Essa aqui é para te dizer, olha, cuidado, tá? Não gira não, capota. O mundo não gira, capota. Voe, mas não perde a conexão com o lugar onde você veio, não. E eu não sei qual é a sua caixa de isopor, você que vai estar assistindo. Não sei se é uma chuteira, não sei se é um notebook, não sei se é uma pasta, não sei se é uma escova de cabelo, não sei se é uma máquina de cortar, não sei. Mas não jogue fora, não. Alcance seu extraordinário, mas tem ali no seu raio de alcance aquilo que te levou para o seu extraordinário, porque começar é difícil, Diego, mas recomeçar é muito mais difícil que começar, principalmente quando você joga a caixa de isopor fora. Porque se você olhar, se acabar num clique e você ter que se perguntar, cadê a caixa? Pô, joguei fora a caixa. Aí já foi tarde. Porque você vai ter que encontrar a caixa para depois aí... Eu não, se acabar agora aqui, nesse podcast seu aqui, eu der um vacilo aqui, agora eu estou descendo para a orla, eu não vou nem lamentar. Vou pegar minha fiel escudeira e vou descer e vou fazer tudo novamente. Então, sem essa caixa... A casa do pai tá comprada. Comprada, tá tudo certo. Hoje a gente tem umas outras paradas, tá tudo certo. O controle emocional tá aqui. Mas você vai muito mais longe ainda, meu irmão. Você vai porque tem um propósito alinhado, isso é bonito, isso inspira, isso gera esperança nas pessoas e você vai muito mais longe, conquistar muito mais, amém, que é o que você merece. E hoje ainda tem isso aqui. Aí. Olha aqui pra você ver. Pô, mas deu uma melhorada, né? Dá uma olhada. Aí, ó. Ali pra trás, da estileira ali, ó. Olha aqui. Aí. Olha isso aqui, cara. Que postura, hein? O dinheiro não faz uma casa nova, não. Eu coloco um porcelanato aqui, um telhado colonial ali, ele dá uma melhorada no barracão. Mas você imagina, cara, um cara que passou a vida inteira lendo, de repente esse cara escreve 3 livros, esse livro aqui vendeu mais de 5 milhões de cópias. Você imagina que loucura. Depois de 40 anos de idade eu escrevi um livro que vendeu mais de 5 milhões de cópias. Hoje já passou de 6 milhões, dá uma olhada. Esses aqui são seus, é claro, né? Então só você. Aí, que espetáculo. Então... Cara, a sua história dá livro. Pega a visão. Você que está assistindo esse podcast aqui, a sua história dá livro, a sua história dá podcast. Não olhe para o Rick como o cara que alcançou o extraordinário, ou para o Diego como o cara que alcançou o extraordinário, não. Olhe para 2 pessoas que provou que é possível alcançar o extraordinário. E assim como ele, eu também coloquei nas páginas de um livro, para que você tenha como dar uma olhada e falar, eu preciso entender o que esses caras fizeram para trilhar caminhos semelhantes. Então aí está aquilo que eu fiz, né, minha biografia, que eu tive que enfrentar. Aqui é o A Favela Venceu, que é um livro que fala da galera da comunidade, o que essa galera faz com pouco recurso. Então tá aqui. E esse último aqui esse aqui eu lancei durante a pandemia, tá? É o tal do controle emocional. Casa caindo e eu estava escrevendo o livro e lançando. Então isso é aquilo, você não dá mais para sair de casa, vou reclamar? Não, vou escrever. E esse aqui é o último, todos 3 já são best-seller. Essas aqui são as 10 regras básicas de Rick Chester para se alcançar o extraordinário. Eu teci 10 regras para me nortear. Isso aqui são as 10 regras. Esses livros são seus. Parabéns, meu irmão. Esse aqui eu trouxe para você depois fazer um sorteio com a sua tropa, com a sua galera. Vou deixar aí. Com certeza. A galera vai gostar. Fazer. Pessoas realmente inteligentes são aquelas que ensinam para pessoas aparentemente inferiores que ambos são exatamente iguais. Exatamente iguais. Então é o que eu falo. A galera olha pra gente e fala, caraca, vocês são foda. Falo, não, vocês são tão foda quanto. Vocês ainda não alcançaram o resultado que alcançamos. Mas é muito possível fazer isso. Difícil pra caramba, mas é muito possível. E aí, deixar isso, um caminho pra galera, escrito, é deixar um legado, é deixar uma direção, né? É bonita a sua forma de falar e de agir. Eu lembro nesse evento que a gente se encontrou lá do Flávio, que eu quero que você fale dele daqui a pouco, a tua generosidade, tipo, pô, Diego, começou a palestrar, vem cá, ó, presta atenção no que eu vou fazer, como vai ser, depois que acabar, vem cá. Aí você me apresentou pra toda a galera, ó, Diego tá palestrando aí, pessoal, pô, a história dele é bonita pra caramba. Pô, achei aquilo tão legal, cara, porque mostra muita segurança, generosidade de quem sabe o que é, o que representa, sabe? Eu achei muito bonito da tua parte, sabe? Isso é uma coisa que você carrega com você sempre, né? Eu tenho muita preocupação em não perder a noção do que eu preciso fazer
com alegria no olhar e com verdade no coração, de mostrar situações, pessoas que podem agregar ainda mais nesse mundo que nós hoje convivemos. Que hoje a minha vida está em cima de um palco, né? Amanhã eu estou em São Paulo, depois da manhã eu estou em Teófilo Otoni, então assim, minha vida é isso. Quantas viagens mais ou menos por mês? Mas no mínimo 10 todo mês, isso no mínimo. 10. Todo mês, no mínimo. Agora, você tem mês aí que a gente faz 20. Então, hoje, graças a Deus, pelo resultado, a gente não precisa ficar nessa neura. Sim, né? sim. Você tem que ser prazeroso para você. Claro. Ninguém te convida para entregar 70%, 60%, 50%. Se te chamarem, você tem que entregar 100%, você tem que estar pronto. Eu sempre tive esse cuidado de tomar, não ser um cara ganancioso, que uma coisa é você ter ambição, outra coisa é você ser ganancioso. A ambição é de saber que é gostoso, que é prazeroso, que você quer colher mais, para mostrar que é possível colher mais. Outra coisa é você passar a ser ganancioso e perder a noção da média, do importante, deixar de curtir a casa, a família, o pai, a mãe, só para ficar nessa de viajar. Então você perde a mão na parada ali. Então eu me policio muito nesse sentido. Mas umas 10 a gente ainda faz todo mês, com muito brilho no olhar. E aí quando o Diego sai do gramado e já pula para esse outro gramado, cara, pra gente é uma alegria, porque tem espaço demais nesse negócio. Tem espaço demais para todo. Tem espaço para chegar mais 10 vezes a quantidade de quem já está nesse palco. E é bonito ver pessoas que entendem isso. E é bonito porque, assim como no futebol, a galera tem mania de achar, mas chegou, foi um concorrente. Que bom, cara. Porque um concorrente me força a ser melhor toda hora. Ele não me deixa acomodar. Quando eu olho o cara palestrando, eu falo, caraca, quando eu preciso de ler mais... E aquele que é excelente vai ter sempre teu espaço. Exatamente, pode surgir quantos forem. Exatamente. Então, assim como no futebol, quando chega um novo contratado e você tem a alegria de receber, de apresentar para os demais, quando chega um novo cara para subir nesse palco, eu tenho que ter essa alegria, essa preocupação, esse cuidado. Então, saber que um cara igual você, com tudo aquilo que você tem a agregar, porque você dentro de campo passava nitidamente para o torcedor. E olha que o torcedor não é um cara que muitas das vezes está buscando conhecimento, não em todos, né? Mas a galera não está lendo, a galera está ali na euforia e você conseguia passar uma clareza de liderança para aquela galera ali, para quem está na arquibancada e para quem está em campo. Era alegria saber que você estava ali, pelo menos para mim que sou flamenguista, foi o jeito que está lá, então a gente sabe que tem controle ali dentro do campo. E isso no corporativo é muito importante, né? Porque o instinto de liderança, o espírito de trabalhar em equipe, a questão de conseguir ouvir, se colocar na condição de aprendiz, esperar a sua vez de falar, isso tudo você trazia pra gente com muita clareza. As preleções, às vezes que eu vi, eu sou um cara muito curioso de aprender com esses caras, às vezes que eu te ouvi falando, você fala, caramba, o cara é muito líder no que ele faz. E isso no corporativo tem muito espaço. Essa mentalidade conecta total, né? Conecta total, e que nada mais é do que um jogo. É o jogo. É o jogo. Você, no seu caso era dentro das 4 linhas, mas o cara da empresa é um jogo. E quem não entendeu o jogo... É a disciplina, é enfrentar o risco, é saber a gestão de equipe. Saber perder, saber aprender com a derrota. Isso com tudo certeza. Você tira de letra. Então, obrigado. O mundo das palestras ganha muito quando você sobe ao palco. Que legal, cara. Que legal. Flávio Augusto, já tem uma história linda com ele. O que você mais admira no Flávio? O Flávio, depois do meu pai, é o cara mais conectado com a essência que eu conheço. Meu grande ídolo depois do meu pai, primeiro por tudo que ele representa para a nossa gente antes do Rick. O Flávio tem a página de Geração de Valor, tem, eu acho que de 12 a 15 anos, entre 13 e 15 anos que ele tem essa página. Um cara que é um dos bilionários do nosso país, o cara nasceu em Jabu. Sim. E pegou ônibus lotado igual a gente. Um dia também teve aquela indignação que você colocou, que eu tive no vídeo, e falou, cara, eu preciso buscar mais. E esse cara alcança uma realidade que ele poderia simplesmente se fechar no mundo dele e falar, cara, já deu para mim, se eu não errar, já deu para os meus, eu não quero que o mundo se exploda. E esse cara cria uma página chamada Geração de Valor para se doar, para pegar horas do dia dele para se doar o tempo todo para a galera, para tentar deixar algumas pitadas, algumas pegadas pelo caminho para a galera seguir. Ele traz um toque genial, né? Genial e simples. Simples. O Flávio é um cara que ele é de uma simplicidade que é absurda. Eu sou suspeito para falar. Eu sou fãzaço dele também, não, mas eu também. Aliás, é Flavião, estamos te esperando aqui no 10 e faixa, hein? Ele já falou que vai chegar. Tá bom. Falou que vai chegar, mais agenda também. Vai dar certo. Não vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Ele é nota 10, independente disso, ele é nota 10, sou fã dele. E aí, esse cara cria essa página para se doar. E aí um dia eu gravo aquele vídeo e eu chamei de Minuto do Empreendedorismo. E aí
tudo que é empreendedorismo, a galera começa a marcar o Flávio. Flávio, vê isso, vê isso, vê isso. E foi tanta gente marcando o Flávio naquele vídeo, que o Flávio viu aquele vídeo, parou para assistir aquele vídeo. E aí, naquele ano, aquela página tinha 9 anos, a geração de valor. E até naquele vídeo, o Flávio nunca tinha postado na página dele algo que não fosse produzido por ele. Tudo que estava na página de geração de valor, até naquele dia, 28 de março de 2018, tinha sido feito pelo Flávio. Quando ele viu aquele vídeo, ele postou aquele vídeo na página dele. Aquele vídeo foi o primeiro conteúdo que o Flávio postou, que não foi ele que produziu. E aí ele postou e falou que achem esse cara que eu preciso dar os créditos do vídeo para ele. E aí, galera começou a me procurar, o Flávio tá te procurando, o Flávio tá te procurando, e aí um dia a galera me achou, ele me marcou, me mandou uma mensagem, me convidou para uma reunião em São Paulo, e aí nós fomos, e aí a partir dali, ele também, nessa reunião, o cara mais pé no chão que eu conheço é o Velho Roxo e o Flávio. E o Flávio não te faz promessa exorbitante para te encher o Flávio não é um cara que vai encher seus olhos. Mas ele acredita que tem algumas coisas que dá para fazer com. Uhum. Bora fazer algumas coisas junto? Bora escrever seu livro? Eu não sei se me história do livro, o negócio é vender água. Mas, aí ligou pro Anderson Cavalcante, que é um cara também que, assim, esse cara você tem que trazer ele aqui. Anderson Cavalcante é o público da Buzz Editora. É um cara de uma essência... O Anderson é um cara... Não, ele é um cara muito fora da curva. Eu sou grato a Deus por ter acesso ao Anderson Cavalcante. Legal. Esse cara você tem que trazer ele aqui. Legal. Ligou pro Anderson e falou com o Anderson assim, vamos fazer uma boa ação? A Anderson falou, Flávio, nem vou te perguntar o que é não. Se você tá falando, vamos, mas o que é? Não, que pareceu um cara que fez um vídeo aí, vamos escrever o livro dele? Vamos. Aí eu fui para São Paulo. E aí eu comecei a gravar os outros vídeos, nesse processo de escrever o livro, aí chega essa carta de Harvard, e aí o negócio tomou outra dimensão. Quando eu fui para Harvard, o Flávio me ligou da casa dele e falou, cara, vem para Orlando, porque esse negócio de Harvard te colocou num outro lugar. E ali nós tivemos que repensar tudo que estava sendo feito, e a coisa tomou uma outra dimensão. E aí eu acredito que o Flávio, se não é o Flávio, talvez eu não tinha alcançado tanto. Porque você no futebol sabe disso. Não basta ser um grande atleta. Na equipe errada você é só mais um. Sim. Então, um cara de potencial, que eu sou fã do meu potencial. Se eu tô no time errado, talvez eu não alcançasse tantos. Porque isso aqui é Brasil. Todo dia alguém te convida a dar uma canetada em algum lugar, e se você der uma canetada no lugar errado, seja no futebol ou em qualquer outra área da vida, você fica preso e você não consegue voar. Então, eu sou grato a Deus por ter sido visto pelo Flávio e por ter sido convidado a fazer algumas coisas com o Flávio. Ele costuma falar, Rick, o mérito é todo seu. Não, eu sei da minha parte, sim, mas eu sei que tem ali a chancela do Flávio ali quando isso tudo surgiu. Eu sou muito grato ao Flávio. Eu já te falei isso várias vezes, Flávio, mas nunca vou esquecer de te dizer muito obrigado todas as vezes que eu lembrar de onde eu estou. Eu sei que tem muito mérito meu, mas talvez se não fosse você, eu não tinha sido visto por tanta gente. E você repassa isso. Isso é que é legal. Você está sendo o Flávio, gerando oportunidade na vida de muita gente também. Isso é muito legal. Isso é a parte da missão, né? Porque no Brasil nós temos a ideia de que tem uma galera que acredita, é 1 em 1 milhão que consegue. Não vai acontecer todo dia. E o que eu falo com a galera é o seguinte, olha, primeiro não é verdade que é 1 em 1 milhão. Mas vamos imaginar que seja verdade, você tem que lutar para ser esse 1 nesse milhão. E se no milhão que eu lutei, se eu fui o 1 desse milhão, no próximo milhão seja você. Isso aí. Não fica punindo ou tentando diminuir o mérito de eu ter conseguido, falando que é 1 em 1 milhão, porque senão você vai te tirar do jogo. O Rick já ganhou o jogo, é 1 em 1 milhão, foi ele. Não, eu fui o 1 no meu milhão, jogador. Então, se no próximo milhão seja você. Se não vai ser o milhão nesse próximo, no outro milhão seja você. Não perde a chance de ser esse 1 em 1 milhão. Agora, tem o comprometimento de falar, cara, no próximo milhão vai ser eu. Se for 1 milhão, sou eu. Se for 2 milhões, sou eu e mais 1. Se for 10 milhões, sou eu e mais 9. Mas eu vou ser um desses caras. Porque o dia que a galera entende que dá pra ser esse cara ou um desses caras, sim, você para de culpar o sucesso do outro, falando que é 1 em 1 milhão. Que só conseguiu por causa do Flávio. Cara, eu consegui porque eu tive coragem de dar um tapa na mesa. Porque é o que nós acabamos de falar do Flávio. O Flávio é um cara muito importante na minha caminhada. Mas pro Flávio me ver, eu tive que dar um tapa na mesa. Sim. Se eu não dou um tapa na mesa, o Flávio ia passar uma vida sem me ver. Claro, com certeza. Então, pode sim ter muito do Flávio na minha caminhada, mas se eu não dou meu tapa, eu não chego. Então dá só tapa na mesa aí, esteja preparado
pro que virar depois do seu tapa na mesa. Rick, bate-papo, aprendizado, que resenha boa. Precisamos comer uma picanha juntos, né? Qualquer hora aí também, continuar essa resenha. Luna caminhada, jogadores! Bora, tropinha! Corre lá e deixa seu comentário. Corre lá!